Ao longo da história, a humanidade já enfrentou diversas epidemias, sejam de doenças mortais ou doenças mais brandas. Mas alguns países enfrentaram não só doenças severas, como também doenças muito estranhas e sem uma explicação plausível sobre a sua causa. Eu sou o Marco, confiram agora a história de um surto tão estranho que, assim como surgiu do nada, sumiu da mesma forma, sem que os médicos da época encontrassem sua origem e como realmente a tal doença se espalhava. Suor maligno, como ficou conhecida a misteriosa doença que devastou uma boa parte da Europa. O mal apareceu na Inglaterra no verão de 1485 e foi diminuindo com a chegada do inverno. Reapareceu nos anos de 1508, 1517, 1528 e 1551. A doença misteriosa acometia todo tipo de pessoa: homens, mulheres, crianças, adultos e idosos, além de exterminar tanto os pobres quanto a mais alta casta da sociedade. Suas maiores vítimas fatais foram homens entre 15 e 45 anos. A pior época da doença, sem dúvidas, foi em 1528, quando se espalhou por toda a Europa, pegando pessoas na Holanda, Alemanha, Suíça, Polônia, Rússia e países nórdicos. A doença foi devastadora e fez muitas vítimas num curto período de tempo, sumindo repentinamente depois. Sua última aparição foi em 1551. Depois dessa data, nunca mais houve relatos sobre a doença misteriosa. A misteriosa doença foi investigada por renomados médicos da época, como o italiano Polidoro Virgílio, o inglês John Caius e o alemão Euricius Cordus. A pouca informação que temos até os dias de hoje sobre a doença, boa parte veio deles. Acredita-se que a doença do suor provavelmente fosse transmitida através de fezes de roedores, já que saneamento básico sempre foi um problema nessas épocas, e a proliferação desses animais eram gigantescas. Porém, a suspeita era que esses roedores fossem os que viviam em zonas rurais, já que muitos relatos e textos colhidos da época apontassem que a maioria dos casos eram em ambientes rurais, e não tanto em aglomerados urbanos. A grande quantidade de casos em locais próximos a acessos das cidades e a propagação a outros países com relações comerciais com a Inglaterra levantavam a suspeita de que a contaminação se dava também de um humano para o outro. Tanto que não existem relatos da doença na França, Espanha, Itália e Escócia, que eram países culturalmente menos ligados à Inglaterra na época. Depois de entrar em contato com alguém contaminado, o período de incubação da doença era extremamente curto, evoluindo quase que prontamente ao óbito. A doença era tão devastadora, tirando a vida do paciente até em 24 horas. Há relatos de pessoas que morreram 3 horas após sentir os primeiros sintomas. A pessoa contaminada começava a sentir maus respiratórios agudos, como tosse, grande falta de ar, acompanhado de forte febre. Tudo associados a uma forte sudorese, além de prostração, indisposição, vômitos e dores pelo corpo, principalmente dores musculares, abdominais e dor de cabeça quase que insuportável. Quando os sintomas avançavam e já chegava ao seu estágio final, a vítima apresentava confusão mental, delírio, aceleração da respiração e dos batimentos cardíacos. O que diferenciava essa doença de outras da época era que de maneira nenhuma ela se manifestava em manchas ou linfonodos no corpo da pessoa acometida. Assim, descartando que fosse alguma das doenças da época, como peste bubônica. Tudo indicava que o que levava à morte era a rápida falência respiratória e a desidratação do paciente. Outro fator que pode ter contribuído com a grande quantidade de mortes na época era a crença de que a pessoa acometida pelo mal deveria provocar em si mesma ainda mais suor com o intuito de forçar a doença a ser exalada para fora de seu corpo doente.
Dessa maneira, quando apresentava os primeiros sintomas, a pessoa era envolta de roupas e cobertores, além de serem forçadas a fazer exercícios extenuantes e sangrias. Com febre e um suor fétido, a vítima morria e as pessoas ao redor diziam que o tratamento havia sido iniciado tarde demais. Geralmente, epidemias agressivas como essa têm uma duração curta, pois ocorre uma rápida seleção natural. Os indivíduos infectados morrem rapidamente antes de contaminar outras pessoas. Ainda mais naquela época, quando as distâncias de uma cidade a outra eram mais difíceis de serem percorridas. Se essa doença tivesse acontecido nos tempos atuais, com transportes públicos e grandes aglomerações nas cidades, provavelmente seria uma catástrofe e se tornaria uma grande pandemia de proporções inimagináveis. Agora, confiram alguns relatos dos médicos que estudaram de perto a tal doença na época. Polidoro Virgílio, famoso anatomista italiano, escreveu: em 1485, uma nova doença atingiu todo o reino, uma pestilência de fato horrível. Repentinamente, um suor fatal ataca o corpo, devastando-o com dores na cabeça e no estômago agravadas pela terrível sensação de calor. Em decorrência disso, os pacientes retiravam tudo o que os cobria. Se estivessem vestidos, arrancavam as roupas. Os sedentos bebiam água, outros sofriam dessa febre fétida provocada pelo suor, que exalava um odor insuportável. Todos morriam imediatamente ou pouco tempo depois do suor começar, de tal modo que um em cada centena escapava. John Caius, médico da coroa real, escreveu um livro inteiro somente sobre a enfermidade de 1551. Foi o primeiro relato médico escrito na história que trata somente de uma única doença. Relatou em um trecho de sua obra: primeiro a dor nas costas e nos ombros, dor nas extremidades, como braços e pernas, com ardor ou espasmo, como se apresentava em alguns pacientes. No segundo momento, apareciam as dores no fígado e nas proximidades do estômago. Na terceira fase, surgia uma dor de cabeça acompanhada de insanidade. E na quarta, o sofrimento do coração. Pacientes respirando aceleradamente e com dificuldade, com a voz ofegante e laboriosa. Não resistiam mais do que um dia. E por fim, Martinho Lutero, que contraiu a doença em 1529 e sobreviveu, relatou: ninguém pensava em seus afazeres diários. As mulheres enchiam as ruas de lamentações e preces, e os sinos dobravam por finados dias e noites. Será que se essa doença voltar um dia, o mundo estará preparado para lidar com ela? Ou será que ficaremos nessa insegurança que vivemos atualmente com a situação que nos encontramos? E você, qual a sua opinião? Deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha. Compartilhe com seus amigos e, se não for inscrito, se inscreva no canal ou siga a página e fique por dentro de novos vídeos cheios de curiosidades e mistérios.